você na sua casa, com sua família, onde quer que você esteja, né? Onde possa chegar essa mensagem, quem possa mais para frente ouvi-la, né? Seja abençoado. Deus ama você. A Bíblia fala que Jesus, quando veio, ele próprio disse: Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? É isso que nós devemos buscar, né? Essa qualidade de vida, essa maneira de viver, né? Que possa trazer dentro de nossa casa as bênçãos celestiais de Deus, né? As manifestações de Deus, não só na vida de uma pessoa, mas sobre a vida de todos, né, que estão no lar. Ontem nós falamos um pouquinho de Zaqueu, e Zaqueu, ele creu, e quando ele creu, né, a salvação entrou naquela casa. O que significa? Não entrou somente na vida de Zaqueu, né? Entrou naquela casa, ou seja, todos os moradores daquela casa, assim como Raabe, né? Quando ela deu libertação para os espias de Josué, né? Lá em Jericó, Raabe acolheu na sua casa os espias, escondeu eles, né? Protegeu eles, e depois, como gratificação, ela recebeu a dádiva da salvação, né? E então, quando foi invadido por Israel Jericó, a única casa que não tocaram foi a casa de Raabe, porque lá tinha um cordão escarlate pendurado na porta, e todos os que estavam dentro da casa, né, foram salvos, né? Foram salvos da morte. Ou seja, irmãos, é isso que nós buscamos de Deus, né? Eu vejo muitas pessoas sofrendo com suas famílias, mas a salvação é para todos. A Bíblia fala lá em Atos, né, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus, que possamos todos dizer, né, como o próprio Josué disse: eu e minha casa, né, eu e minha casa servimos ao Senhor. Uma qualidade de vida, né, onde Deus é presente, né, ajudador, fazendo todas as coisas. Isso é maravilhoso. É isso que nós buscamos, né? É isso que nós queremos para a nossa vida. Então, eu quero transmitir isso com todo o meu coração, porque Deus é um Deus maravilhoso. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus aqui para a nossa meditação. Amanhã nós estaremos aqui de novo com a live, né? Estaremos novamente conectados. Enquanto Deus está dando essa oportunidade, nós devemos pegar. Sabe, oportunidade. Nós estamos tendo oportunidade. Eu gosto dessa palavra, né? Oportunidade tem que ser pega, né? Tem que ser aproveitada. E é o que nós estamos fazendo todos os dias. Maria, Marta tiveram a oportunidade de ter Jesus na sua casa. E Maria, ela não perdeu a oportunidade. Ela ficava ouvindo Jesus, né? E o que Jesus falou para Marta: Marta, você fica ansiosa por tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte, né, que não lhe será tirada. Veja, ser ansioso pelas coisas, né, do mundo, coisas que são vulneráveis, que uma hora tem e de repente não tem mais. Jesus disse: o que Maria estava buscando, ninguém tiraria dela, né? É a palavra de Deus, a firmeza em Deus, a confiança, né? Tudo que vem de Deus. E graças a Deus por isso. Então, amanhã nós estaremos de novo conectados, né? E depois, sábado, nós vamos ter o culto presencial e também o culto online, né? Lá na nossa sede, ali na olha lá, nossa sede, mas aqui na Avenida Fioravante Senedese, 1454, aqui em Artemis, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estaremos lá, presencial e também online, com o grupo de jovens, né? No sábado, e no domingo o culto da família. Não perca, nós estamos fazendo uma série, né? Uma série de palavras em cima do azeite e do vinho, né? Em cima do azeite e do vinho. E olha, Deus tem me ensinado muitas coisas. Irmão, isso é maravilhoso.
e é muito forte para os dias de hoje, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa e de repente, de surpresa, perdemos tudo aquilo que foi nos dado em abundância, né? Mas veja, então domingo, culto da família. Eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, se você tem a Bíblia, né? No livro de Salmos, capítulo 61. Lá no livro de Salmos, capítulo 61, Salmo de Davi, né? Nós vamos ler o versículo 22. Salmo de Davi, versículo 22. Olha o que Davi fala aqui na sua oração a Deus, né? Ele diz aqui o que ele passava naquele momento. Então ele diz assim, olha, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim, né? Vamos ler de novo. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Sabe, muitas vezes nós gostamos, né, de ouvir a mensagem de Davi, mesmo matando Golias, né, vencendo o gigante, uma criança pelo poder de Deus, né, e cortando a cabeça do Golias, mostrando quem é Deus, né, e tantas outras passagens maravilhosas de Davi, né, homem segundo o coração de Deus. Mas por muitas vezes, né, Davi teve o seu coração desanimado, né, abatido, em abatimento, desanimado, sabe? Não uma vez só, por muitas vezes. E olha, se nós olharmos para nós, quem poderá dizer que já não teve seu coração abatido, não é verdade? Esteve desanimado na vida. São tantas coisas que levam uma pessoa a estar desanimado. Veja, tantas coisas. Muitas vezes a pessoa está trabalhando, está tudo bem, mas de repente chega o corte lá e de repente a pessoa é mandada embora. E a pessoa chega na sua casa e agora como vamos fazer? Há um grande número de desemprego e a pessoa fica abatida com o seu coração. Inimigos, né? Inimigos que surgem no dia a dia, que de repente a pessoa está fervorosa, né? Entusiasmada, mas de repente surge ali um obstáculo e a pessoa fica desanimada, pois ela não esperava aquele obstáculo, né? Ela achava que tudo ia dar certo, né? Dentro dos planos que até mesmo ela havia feito, mas de repente, pumba, aconteceu ali alguma coisa. Tantas coisas que nos levam, um inimigo que surge, ou então um amigo, né, que nós o consideramos fiel, mas de repente ele mostra a sua infidelidade, traindo a nossa confiança nele. Quantas vezes acontece isso? Olha, muitas pessoas já passou por isso no relacionamento, né, entre marido e esposa e o marido, né, traição. Olha, tantas coisas acontecem na vida que levam as pessoas ao desânimo, não é verdade? Tantas coisas, uma tragédia, um desastre, uma doença que ocorre, uma enfermidade. Hoje em dia, esse isolamento, né? As perguntas que ficam no ar: quando vai acabar essa pandemia, pastor? Quando vai acabar isso? E não só essa pergunta, mas uma próxima que de repente a pessoa também já deixa no ar: e o que virá, pastor, depois desta pandemia, né? Fica tudo no suspenso. As pessoas hoje ficam temerosas, né? Muitas não conseguem se manter num patamar mais alto e então ela se desanima, né? Fica preocupada a ponto de não querer fazer mais nada. Mas, irmãos, Davi, ele dá uma demonstração aqui ele fala, né? Ele chega a mostrar até mesmo. Veja, a tristeza, ela faz parte da vida. O que nós precisamos é saber como controlar a tristeza. Os dissabores que acontecem faz parte da vida, mas o que nós precisamos é saber como lidar com eles. Coisas que acontecem no dia a dia, tudo que nós precisamos é saber como lidar com ele. Diante dos adversários, por mais fortes que sejam, diante de notícias que venham a nós, com referência ao nosso corpo, nossa família ou qualquer outra coisa que venha, né? Não importa,
o que nós precisamos é saber lidar com todas as coisas. E a Bíblia é um livro que nos ensina isso. É um livro onde pessoas passaram as situações mais difíceis que a vida pode oferecer. São homens, mulheres que passaram, para que então nós possamos ter uma referência, ver como eles viveram, ver como eles saíram de cada situação. Por isso que a Bíblia é um livro do passado, do presente e do futuro. E Deus nos leva a ver um passado através da palavra de Deus. São fatos, são realidades, são coisas acontecidas na terra, né? E tudo o que acontece no dia de hoje já não é novo. Já não é novo. Se nós falamos de peste, se nós falamos de pandemia, se nós falamos desse tipo de coisa, lá no passado, há milhares de anos atrás, também aconteceu essas coisas, né? Ou muito bem antes, né? Perto de nós mesmos, já aconteceu outros tipos também de pestes, não é verdade? Mas tudo não é novidade. Então a Bíblia, ela é um livro que nos mostra um passado cheio de dificuldade e problema, mas mostra de como essas pessoas venceram essas dificuldades e venceram esses problemas, né? Mostra, é um livro da vida. A Bíblia fala que a Bíblia, ela é a expressão maior, porque ela está com a unção de Deus, né? Ela foi ungida por Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela foi trazida de Deus para a terra, para que todas as pessoas possam se alimentar da palavra de Deus e possam encontrar na palavra de Deus a solução para todas as coisas. Mas veja, aqui nós estamos falando de desânimo, né? Desânimo. Uma pessoa que chega numa certa idade agora e já fica desanimada com tudo. Veja quantas coisas acontecem hoje, mas nós não devemos saber como lidar com isso, né? Então nós provaremos o melhor da vida, nós viveremos, não é verdade? Mesmo sendo desprezada por alguém, mesmo sendo, né, maltratada por alguém, não importa, nós temos como lidar com essas coisas, porque a Bíblia é que nos ensina isso. Veja Davi, ele fala aqui no capítulo 61, ele chega a dizer: desde os confins da terra clamo por ti, né? O clamor de Davi ao próprio Deus. E diz assim, olha, no abatimento do meu coração, no desânimo, né, que surge agora no meu coração, na minha alma. Então ele diz: leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Infelizmente, meu irmão, muitas pessoas buscam recurso em situações ou em pessoas, né, que são menor que elas. Que homem que pode dar uma solução, olha, uma solução diante de determinados problemas que possa ser resolvido? Não há. Veja, Davi, ele não está falando que ele está buscando socorro em pessoas menores que ele, não. Davi sabe o que é ser um ser humano, né? A posição de Davi era uma posição já de mais alta, mas veja, Davi, ele está dizendo aqui que ele estava buscando socorro em alguma coisa mais alta que ele, e que era impossível até mesmo ele chegar nessa altura, né? Ele se referia a Deus, colocando Deus num patamar bem mais alto, colocando Deus num lugar que sempre Deus esteve, né? Leva-me, olha, é Deus. Então ele está dizendo: leva-me para a rocha, né? A rocha, uma rocha, a rocha é mais alta, né? É demais, é alta demais para mim. Veja, nosso Deus é um abrigo seguro, meu irmão. Nosso Deus é um abrigo seguro. Ele está mais elevado do que nós, do que qualquer ser humano. Por mais estudo que ele possa ter tido aqui nessa terra, Deus está mais elevado que todas as coisas. Por isso que Davi fala mais alto, né? Mais alto. Buscar solução em quem é menor do que nós, meu irmão, não resolve nada. E muitas pessoas fazem isso.
entregam sua vida, né, para determinadas pessoas. Oh, eu gosto mais daquele, eu gosto mais daquele outro, eu vou lá por causa disso. Não, meu irmão, você tem que buscar a Deus, você tem que buscar palavras de Deus, você tem que buscar conselhos de Deus, você tem que buscar ensinamento de Deus, né? E é o que nós estamos fazendo através da palavra de Deus. Mas Deus é mais elevado do que nós, sua misericórdia é maior do que os nossos pecados. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados, seu amor é mais sublime do que os nossos pensamentos, meu irmão. O amor de Deus é muito mais sublime do que os nossos pensamentos. Ele é uma rocha, visto que, olha lá, nunca muda. Ele é uma rocha tão firme que ele nunca muda, meu irmão. Firme, permanece para sempre, de eternidade a eternidade. Que coisa linda! Veja, era isso que Davi queria, era isso que Davi pedia. Ele queria ser levado a essa rocha. Veja, a confissão da mente atribulada. A confissão da mente atribulada frequentemente é tão severa, meu irmão, é tão severa. Uma mente atribulada, sabe, a situação, a gravidade da situação, a forma como recebeu aquela notícia, como surgiu aquele problema, a mente da pessoa fica. Precisamos de um guia, meu irmão. Nós precisamos, todo ser humano, ele precisa de um guia celestial para estar nesse abrigo seguro que Davi expressa. Precisamos de um guia. Oh, meu Deus do céu, como é lindo! Ó Senhor, por meio do teu Santo Espírito, de quem somos a sua habitação. Ele é o nosso guia, meu irmão. Ele é o nosso guia seguro. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Para quê? Para que possa nos levar a esse lugar seguro, para que possa nos guiar nesse lugar seguro, nessa rocha inabalável, nessa rocha firme, nessa rocha que nunca muda, meu irmão. Olha, ali é que ele precisa nos levar, e é o que nós queremos, é o que nós buscamos. Ele nos ensina, o nosso guia, ele nos ensina, ele guia-nos em amor, meu irmão. Ele guia-nos em amor, nos guia em gozo, nos guia em paz. Veja, há um lugar que somente Ele sabe como chegar, somente Ele tem para nos dar um lugar de descanso, meu irmão, um lugar de descanso. Veja, ventos sopram, águas batem, mas nós permaneceremos, né? Permaneceremos, e vamos saber, e todos vão saber que Deus é a nossa rocha inabalável, né? E que nós estamos firmados nesta rocha inabalável. Veja, irmãos, mas alcançada por todos aqueles que buscam, né? Todos aqueles que buscam esse Deus maravilhoso, que buscam Jesus, né? Que buscam o Espírito Santo, que buscam a palavra de Deus com um coração que já é dele. Meu Deus do céu, nós já falamos aqui, quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter um propósito na nossa vida, de desejá-lo, né? De querer, sabe? De estar focado, com os nossos olhos abertos para vê-lo, com os nossos ouvidos abertos para poder escutá-lo, né? Receptível com o nosso coração. Meu Deus, pois é do coração que procede a vida. Se alguma coisa então terá que ser transformada, será transformado. E se houver a transformação, a vida então será manifestada, né? Jesus, quando orou ao próprio Pai, ele disse: Pai, eu não oro somente por esses, mas eu oro por todos que hão de crer em mim, que o Senhor Deus não os tire do mundo, mas que o livre de todo o mal. Meu Deus do céu, Paulo, quando também diz aos Tessalônicos, ele diz que o Deus da paz, né? O Deus da paz, meu Deus do céu,
Esse Deus santifique nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, né? Porque é do coração que procede a vida, meu irmão. É lá que o Espírito Santo habita no nosso espírito. É ali que começou o processo, né? Então a nossa mente agora, não mais a mente que tínhamos, mas agora a mente formada por Deus, né? Através da palavra de Deus, com pensamentos idênticos ao pensamento de Deus, segundo a palavra de Deus, e então nós vamos prevalecer, né? Nós vamos vencer, nós vamos triunfar, e então o nosso corpo vai refletir, né, o que nós possuímos dentro do nosso coração. Que lindo isso, meu irmão. É maravilhoso, isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu gosto da palavra de Deus. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, né? Diz: nisso conhecemos o amor de Deus, né? Nisso conhecemos. Mas veja bem, ali diz: nós o amamos, né? Nós o amamos. Veja, no versículo 10, ele chega a dizer de uma forma até mais alegre aos nossos corações: sabemos, né, que somos de Deus, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, oh meu Deus do céu, que o mundo inteiro, né, pertence a Deus. Mas olha lá, 1 João, no capítulo de número 4, olha o que ele fala aí. 1 João, no capítulo 4, é tão linda essa palavra, capítulo 4, lá no versículo 10, olha que palavra maravilhosa que ele nos dá aí. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro, irmão. Ele amou você, amou todos nós, quando ainda nós éramos inimigos dele, mas ele próprio já estava nos amando. E então ele nos enviou o seu Filho para ser o quê? Propiciação para os nossos pecados. Meu Deus do céu, como é linda a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, olha, tem um versículo ali que todo mundo gosta, Romanos 8, né? É tão linda essa palavra, tão conhecido. Se Deus é por nós, né? Lá no versículo 31, olha o que ele diz aí, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas olha agora o versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu Deus do céu, essa palavra coisas, ela significa no original tudo, meu irmão, tudo, qualquer coisa, todo, um todo, tudo que é necessário para a nossa vida presente, né? Para a nossa vida presente a cada dia, a cada dia. Oh, meu Deus do céu, Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, Jesus venceu, meu Deus do céu. Ele venceu o mundo para quê? Qual a razão dele ter vencido o mundo? A razão dele ter vencido o mundo era para nós, para aqueles que iriam crer nele, para aqueles que permaneceriam aqui nessa terra, mas permaneceriam agora debaixo da graça, né? Debaixo da unção de Deus, debaixo do poder de Deus, sobre a sustentação desta rocha inabalável. Meu irmão, o desânimo surge, as notícias acontecem, os problemas surgem, os inimigos se levantam, mas nós temos um Deus firme, que Ele não muda, meu irmão, que Ele permanece firme, um rochedo forte. E Ele diz: o homem prudente é aquele que edificou sua casa na rocha, bate o vento, bate a água, a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. Mas Ele diz: é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Meu Deus do céu, todas as coisas que diz respeito à vida, meu Deus. Então não há razão de nós ficarmos apavorados, não, pois a Bíblia diz: o justo passará por muitas aflições, mas de todas o Senhor o livrará. O desânimo surge sim, as situações se formam sim, o mundo passa por essas transformações, e o ser humano está no mundo.
O ser humano que é do mundo, ele vai mudando segundo a transformação do mundo e se adaptando com as transformações do mundo. Mas nós, a Bíblia fala que nós não somos do mundo, né? Nós fomos tirados do mundo para agora ser de Deus, e nós fomos transportados, né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou da autoridade das trevas, Ele nos tirou dessa autoridade, nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que deste reino agora nós possamos tirar, extrair tudo que nós precisamos com respeito à nossa vida. Então Paulo diz aqui, Ele não nos dará junto com Ele todas as coisas. Claro, meu irmão, muitas vezes as pessoas ficam nervosas porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu irmão, no mundo está acontecendo tantas coisas para um monte de gente, mas o que nós precisamos entender é, eles encurvam e caem, mas nós não, nós nos levantamos. Por que levantamos? Porque o nosso Deus é a nossa força, porque o nosso Deus é a nossa força. Paulo disse assim, na fraqueza é que eu tenho força. Paulo aprendeu isso, sabe, irmão, na fraqueza nós vemos o manifestar do poder de Deus na nossa vida, no meio da situação. As pessoas não param para examinar para que direção Deus vai tomar e nos levar à vitória. As pessoas começam a remoer, pensar, e no meio de tanto pensamento, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, do seu guia, que habita nela. Mas se ela prestar atenção, em vez de ficar preocupada em arrumar solução para aquele problema que surgiu, ela ficar preocupada em ouvir a direção do Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo vai dirigir, vai guiar e vai levar essa pessoa à vitória. Eu tive uma experiência na minha vida que foi marcante. Certa ocasião, eu precisava de um advogado para uma causa e eu conversei com uma pessoa muito querida, e essa pessoa se propôs, ela falou, não, eu tomo conta dessa causa sua, não tem problema não, eu vejo que você tem razão, então eu tomo conta. E eu falei, tudo bem, então tá, eu vou reunir lá os documentos, eu trago tudo aqui para você, tá bom, marcamos um dia. E quando eu cheguei naquele dia lá, de repente, nem ele veio me atender, mas veio uma secretária e disse, olha, ele não vai pegar mais a tua causa. E ele mandou dizer para você que você arrume outro advogado. E eu, com toda aquela documentação na mão, eu na hora quase que eu me senti desanimado, sabe? Quase que veio um pensamento de revolta, por que Deus fez isso? Mas na mesma hora, eu saí daquele escritório, fiquei na calçada, eu falei, Deus, se não é esse, mostre-me aquele que é. Ali na calçada, em vez de ficar remoendo, ou mexendo a cabeça, ou criticando, ou falando coisas até mesmo contra o próprio Deus, eu falei, não, se não é este, tu me mostra aquele que vai pegar a causa. E na mesma hora, eu tinha conhecido um advogado, cujo advogado é meu amigo hoje, ele é um irmão da igreja. Eu tinha conhecido, tinha tido uma reunião, naquelas semanas, eu tinha tido uma reunião com ele, junto com outros líderes, e nós tivemos essa reunião, eu fiquei conhecendo ele, e quando eu cheguei para ele, eu falei, olha, estou com um problema, estou precisando de alguém que defenda a minha causa, assim, ele falou, não, tudo bem, eu defendo para você, e foi até o fim, e nós vencemos a causa, e nós vencemos. Talvez o outro não desse a solução para poder vencer, talvez atrapalhasse, mas quem sabia? Eu não, mas Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Deus conhece todas as pessoas, Deus sabe os limites das pessoas, Deus sabe tudo que diz respeito à vida de todas as pessoas. Nós não temos conhecimento, mas ali naquela calçada, eu disse, Pai, e agora? Se não é esse, o Senhor não permitiu que é esse, então me mostre o que deve ser. Foi uma lição para mim, meu irmão. Foi uma lição. Então tudo na minha vida hoje, quando uma porta fecha, eu sei que outra vai estar aberta, e eu clamo a Deus então dizendo, me mostra que lado que vai vir a bênção, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, e Deus então mostra, e tudo é solucionado, tudo é resolvido.
O que nós precisamos é ficar firme em Deus. Todas as situações de Davi, que não são poucas, todas elas, ele encontrou solução em Deus. Todas elas. Certa ocasião, o próprio exército de Davi queria apedrejá-lo, pois a cidade deles, onde eles habitavam, foi saqueada. O inimigo veio e saqueou aquela cidade, levou todo mundo cativo, e a Bíblia fala que ficaram muito tristes, ficaram aborrecidos, ficaram desanimados. Mas a Bíblia fala que Davi encontrou força no seu Deus, no seu Senhor. Meu irmão, é fazendo o que estamos fazendo hoje, ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, receptível à palavra de Deus, ela está nos tornando forte. E eu sempre ensino e digo, o que nós buscamos hoje vai ser a solução do problema do amanhã. Sabe, tem gente que vai buscar a Deus na hora do problema, na hora da dificuldade. Mas nós temos que ser antecipados. Ninguém, irmão, faz uma colheita sem plantar a semente. E tudo que é espiritual é um processo de semeadura. Nós semeamos hoje e colhemos amanhã. Nós semeamos hoje e colhemos amanhã. Fé é isso, meu irmão. Fé é uma semente que nós plantamos hoje para colher no futuro. Deus dá-nos a palavra certa, Deus dá a cada um a semente certa, Deus sabe o que nós vamos passar, Deus sabe até mesmo se alguém hoje está desanimado e mostrando para ele como ele deve sair desse desânimo, né? Levantar a sua cabeça, olhar para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Administrar, meu irmão. Como? Através de Deus. Davi disse que esta rocha, ela é mais elevada do que ele, mais elevada do que ele. Nunca busque nada em alguma coisa que seja menor que você, meu irmão. Busque em algo que é maior, e a única coisa que é maior do que qualquer ser humano, do que qualquer personagem, do que qualquer autoridade, do que qualquer coisa aqui na terra, é o próprio Deus. Pois a Bíblia fala, de Deus é o céu, a terra, o mundo, a plenitude e tudo quanto nele há. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é sustentado por Deus. E nós somos um povo eleito, escolhido, nação santa, raça real. Veja, sacerdócio real, santo, escolhido por Deus para esse tempo, meu irmão. O que nós estamos fazendo? Vamos ficar parados diante das dificuldades, diante dos problemas, se nós temos uma rocha firme, se nós temos um Deus atuante, um Deus que disse que todas as coisas Ele faz para nós. Olha o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 11, Marcos 11, olha o que diz aqui, diz assim no versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. E olha no versículo 24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá, vai se suceder. Olha, tudo que você pedir em oração, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. Que coisa gostosa. E assim vai suceder. Creia que você já recebeu e assim vai suceder. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim, se nós oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E porque nos ouve, porque oramos segundo a sua vontade, esta é a confiança que nós temos, que os nossos pedidos, olha lá, já foram respondidos, né? Meu Deus do céu, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Tudo de bom. Não é vontade de Deus que a pessoa padeça de miséria e pobreza, não. Não é vontade de Deus que a pessoa fique desanimada. Não é vontade de Deus que a pessoa fique estressada. Não é vontade de Deus que a pessoa tenha doença, enfermidade e dor. Não é vontade de Deus não, meu irmão.
O que nós precisamos é buscar Deus. Se não é vontade de Deus e também não é vontade nossa estar em determinadas situações, nós devemos orar a Deus. E Ele que tem todo o poder. A rocha que está mais alta do que nós, né? Tem coisas aqui no mundo que nós vamos buscar diante dos homens e Ele diz: ah, isso não tem cura. Ah, isso não tem solução. Oh, isso não resolve, não tem como resolver. Ah, isso é hereditário. Ah, isso agora, sei lá, fica aí, né? Vai viver com isso. Irmão, não existe isso. Eu lembro de uma mulher que quando ela foi liberta de um problema de coração, quando ela foi liberta de um problema de pulmão, que Deus deu a ela um coração novo, Deus deu a ela um pulmão novo. Agora essa mulher estava presa por remédios, cortisona, é um remédio que quem toma não pode parar de tomar, e essa mulher estava presa com aquilo, e o médico disse: agora você vai ter que viver com esse remédio, você não vai ser liberta disso. E quando ela falou para mim, eu dei risada, eu falei: aquele que te deu um coração, aquele que te deu um pulmão, aquele que fez tudo novo no seu corpo, que é para ele libertar você dessa porcaria desse remédio? Vamos crer somente, vamos continuar orando, vamos continuar falando com Ele. Ele pode todas as coisas, irmão. E ela deixou de usar esse remédio. E tantas outras pessoas que tomavam remédio para o coração constante e hoje não tomam mais. Olha, pessoas que talvez estejam vendo essa live ou vai ouvir essa live. Quantas pessoas, não são poucas não. Deus é o que Ele diz que Ele é, e Ele faz o que Ele diz que Ele faz. Ele nos amou primeiro, irmão. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele deu o seu Filho. E com Ele deu todas as coisas para vivermos no presente, para vivermos no futuro, para vivermos na eternidade com Ele. Ele é maravilhoso. Desânimo, meu irmão, de jeito nenhum. Fala com Deus. Independente do que seja o problema ou a dificuldade, Deus sabe como lidar com todas as coisas. Deus sabe como lidar com todas as coisas. E Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu manancial de vida. Ele é a chave do seu sucesso. Ele é a chave da sua vitória. Por isso que Paulo começa a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa linda. Meu Deus do céu. Ele ama você, meu irmão. Fica com essa palavra. Davi alcançou de Deus o que ele precisava, né? Por que ele alcançou? Porque ele reconheceu em buscar não no sistema da terra. Não sou contra determinadas coisas que você o busque. Não sou contra, meu irmão, de jeito nenhum. Agora, tem determinadas coisas que você tem que saber. É só Deus é que pode. Mas se você acostuma a buscar no sistema da terra, você vai direto também buscar as coisas impossíveis. E aí você quebra a cara. Então não busque não. Primeiro Deus, meu irmão. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus tem que ter a primazia na nossa vida, né? Primeiro, em tudo. Na alegria, Ele tem que ser o primeiro. Na tristeza, logicamente, o primeiro, né? No abatimento, no desânimo, o primeiro. Na doença, o primeiro. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Tecneci, Ele é o Yahvé, Ele é o grande eu sou. Não há outro antes e nem outro depois. Ele é o maior. Moisés, o grande eu sou, te enviou. Uma conjunção, né, de nomes. Deus é maravilhoso, meu irmão. Tudo Ele pode. E tudo Ele pode para você. E pode para mim. Pode para o seu povo. Tira proveito nisso. Ora a Deus. Nós vamos orar agora. Eu convido você a orar. Deus é maravilhoso. Ele está aqui. Ele está aí com você.
Como é maravilhoso. Eu tenho me deleitado nesse Deus. Como é maravilhoso. Meu Deus do céu. Vamos orar, vamos falar com Deus. Você aí na sua casa, onde quer que você esteja. Olha, vamos falar com aquele que pode todas as coisas, né? Davi orou e ele teve o seu problema solucionado. Deus pode dar uma forcinha a mais, né? E ele então nos fortalece. Ele nos fez, ele nos conhece. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade. Somos gratos, Pai, porque tu és uma rocha bem mais alta, Pai, e tu, Deus, nos acolheu em ti, ó Pai. Nos deu o Espírito Santo, Pai, para nos ensinar, para nos amadurecer na tua palavra. Ó Deus, para formar em nós, Pai, o teu próprio caráter, Pai. Criar em nós, Pai, uma identidade de filhos de Deus. Por esta razão, nós estamos na tua presença, no nome de Jesus, ó Pai. Por essa razão, nós amamos a tua palavra, Pai. Por esta razão, Pai, ó Deus, nós queremos estar nesta rocha mais alta, Pai. Mais alta do que nós, ó Pai. Mais alta, Pai. Esta rocha que é firme, inabalável. Esta rocha, Pai, onde o amor não muda, Pai. Uma rocha, Senhor, que permanece firme de eternidade a eternidade. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por Jesus, obrigado pelo Calvário, pela cruz, Pai, pela ressurreição, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e tomamos posse, Pai. Tomamos posse da graça, tomamos posse, ó Deus, de tudo, Pai, que Jesus conquistou no Calvário, que por direito pertence a nós. O Senhor disse pelo profeta Isaías, capítulo 43, versículo 26, traze-me à memória, preiteia diante de mim a tua causa, apresenta-me as tuas razões, entremos juntos em juízo, para que eu possa te justificar. Pai, é o nome de Jesus, Pai, é a vitória do Calvário, é o sangue do Cordeiro, Pai, é a ressurreição daquele que vive, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, nosso Adonai, nosso Elohim, nosso Senhor e nosso Deus, Pai. Por esta razão nós oramos, Pai. Oramos, Deus, e eu oro por cada família que está conectada, Pai, por cada lar, Pai, representado, Pai, através do teu Filho. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro agora, Pai, e eu repreendo todo o mal. Eu repreendo, Deus, o espírito de desânimo, ó Pai, o espírito de desânimo, ó Deus, que tenta apagar a chama do Espírito Santo no coração dos teus filhos, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai, e declaro, Pai, esta chama do Espírito Santo, Deus, mais acesa hoje ainda, Pai, muito mais, Pai. Ó Deus, declaro esse desânimo saído, Pai, caído por terra, e o teu Espírito, Deus, levantando. A tua palavra diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Meu Pai, que o teu poder agora coloque teu filho de pé, Pai. Ó Deus, nessas alturas do tamanho desta rocha, Pai, mais alta, Pai, possa colocar o teu filho ali, para que do alto ele possa olhar, Pai, e ver do alto, Pai. Ó Deus, quão grande e maravilhoso tu é, pois Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa doença, esta enfermidade, esta dor, ordeno que saia deste corpo em nome de Jesus, ó Pai, como todo o mal, Pai. Se alguém está vitimado, Pai, desse Covid-19, esse vírus, Pai, eu declaro, Pai, esta pessoa curada, esta pessoa livre desse vírus, eu repreendo esta febre, eu repreendo todo o mal nesse corpo, ó Pai, declaro todas as infecções, ó Pai, destruída, Pai, declara este corpo são, curado, em nome de Jesus Cristo, para o teu louvor e tua glória. Pai, eu oro por todos, Pai, eu oro por aqueles ouvintes, Pai, que estão distantes, Pai, mas estão ouvindo esta live. Eu oro, Deus, por todos que hão de ouvir esta live, Pai, esta mensagem, e que, Senhor Deus, Pai, com tua graça misericordiosa, possa, Deus, alcançar o mundo, Pai, com a tua salvação, com o Espírito Santo convencendo o homem, Pai, do pecado porque não creram em Jesus, da justiça, Pai, porque Jesus já foi para o Pai, e do juízo porque este mundo está condenado. Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos as almas, Pai.
Dá-nos as almas, Pai. Dá-nos o pecador, Pai, para que ele se converta e que se convertendo o Senhor os cure, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos, Pai, e repreendemos, Pai, esses espíritos que estão por detrás desta pandemia, Pai. Nós detemos esses espíritos no nome de Jesus, ó Pai, e declaramos o fim desta pandemia, declaramos o fim deste mal, em nome de Jesus Cristo, Pai, pois assim destruímos este mal. As pessoas contaminadas, declaramos elas todas curadas, libertas da contaminação, Pai. Os suspeitos, Pai, nós declaramos, ó Deus, que eles não estão contaminados, Pai. Deus, assim acabamos com este mal, em nome de Jesus, ó Pai, para o teu louvor e tua glória. Oramos por todas as demais circunstâncias, Pai, incluímos, Deus, a situação econômica, Pai, de todo mundo, Pai, esses espíritos que trabalham nessa área econômica, nós os detemos em nome de Jesus, Pai, e declaramos, Pai, uma estabilidade econômica, um mundo, ó Deus, voltando, Pai, às atividades, empresas, comércios, lojas, empregos, Deus, para que todos possam trabalhar, ó Deus, isso, Pai, sobre todo o mundo, cada nação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai. Abençoamos Israel, Pai. Que o Senhor possa continuar, Deus, com esses acordos de paz e que todo o teu propósito seja realizado, Pai. Abençoamos Israel, declaramos a paz sobre Jerusalém, Deus, e abençoamos todos que desejam a paz sobre Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós abençoamos, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por tudo quanto tu és e tem feito em nossa vida, Pai. Toda a glória, Pai, todo louvor, toda a honra, somente a ti, ó Pai. Obrigado, Pai, leva-nos mais alto cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e hoje, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Chegar ao ponto de tudo quanto você disser, isso se fará. Que coisa linda, né? Ah, mas pastor, então eu vou começar a falar que eu vou ter um carro, uma casa, ou isso, ou aquilo, outro. Não, para com isso. Vamos conversar com Deus, que o desejo de Deus se faça na nossa vida. Que o desejo de Deus se faça na nossa vida. E se o desejo dele seja que nós tenhamos carro, nós vamos ter carro. Você não tem que se preocupar com isso. O que nós temos que nos preocupar é com Deus em nós. Ele nos amou primeiro, meu irmão, e nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou, pagou um resgate, e não foi ouro, prata, não, foi o sangue de Jesus. Hoje nós pertencemos a Ele, e a vontade dEle tem que prevalecer em nós. E a vontade dEle, pode ter certeza, é muito melhor do que qualquer desejo que possa surgir no nosso coração. A vontade dEle. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor, meu irmão. Sabe? Pessoas correm atrás de tantas coisas. E de repente, quando consegue ter uma coisa, comprou ou adquiriu um problema. Não foi assim na vida de Abraão. Ele tinha a promessa de Deus, mas em vez de esperar em Deus, porque estava demorando, né? Ele pegou a empregada lá, Agar, com o consentimento de Sara. Naquele tempo até podia, né? Não vai fazer besteira hoje, né? Não vai fazer besteira hoje, né? A Bíblia fala, lança fora a empregada, lança fora, né? Então, não vai fazer besteira hoje. Mas veja, o que ele fez um filho com Agar, e depois ficou 13 anos padecendo, né? Problema, discussão, intriga, sabe? Só rolo. Aquilo que era amoroso explodiu, né? 13 anos. E depois que acabou os 13 anos, que ele mandou embora Agar e o menino, aí Deus volta e fala com ele, e dali um ano, Sara já estava com um bebê, o filho da promessa, Isaac. Deus é o que ele diz que ele é, e ele faz o que ele diz que ele faz. E aí então puderam viver felizes novamente, né? Por quê correr atrás de um problema? Por quê gastar até
coisas para comprar um problema. Meu irmão, problema já tem. Não precisa correr de atrás, ele vem. De jeito nenhum. Mas quando ele vem, nós sabemos como lidar com ele. Nosso Deus é maior que qualquer coisa. Fica com Deus. Eu amo você. Com a graça de Deus, amanhã nós estaremos aqui de novo. E eu quero ver o seu rostinho aí, né? Assim, eu vendo você, eu tenho a plena certeza que com você eu não vou me preocupar, porque você vai saber como lidar com todas as coisas. Deus ama você, fica com essa palavra no seu coração. Uma boa noite, sonhos, mas sonhos de Deus para vocês todos, né? Fica com Deus. Deus ama cada um de nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor, né? E Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo aumente, venha abundar, venha crescer, né? Venha estar em excesso na sua vida, na nossa vida, todos os dias. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém, Senhor.